Mas eu quero saber, antes de dar o abraço ao dono da porra toda, Marcos de Oliveira, eu quero a sua opinião. A seleção do campeonato está correta, está coerente ou faltou alguém? Principalmente no Palmeiras. Fala, Facinca, Thiago, chefão. Gostei desse Hulk aí, gostei, ficou legal. Bom, da série Libertadores é o suficiente. Agora nós temos o melhor goleiro, não pode ser de uma defesa boa. Então, pô, o Tadeu do Goiás. Será que para chutar o balde, né? Então, cara, a imprensa convencional, isso só dá mais força para o que é alternativo, Facinca. Eles se superam na forma com que direcionam as informações. Então é isso, eu não consigo entender o Dudu não estar, eu não consigo entender o Zé Rafael não estar. Então, ver o Arrascaeta na seleção do brasileiro só mostra o quanto ela é ridícula. E é isso aí, cara, isso é a imprensa tradicional, isso é o clubismo mod on completo e o desrespeito pelo tamanho do que o Palmeiras conquistou mais uma vez. Vamos seguindo aí, quem tem mais tem 11, quem não tem chora, e não me assusto, Facinca. Depois do Libertadores é o suficiente, tudo que vier, para mim, é pouco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Facinca, fascinante e impressionante Facincani. Boa tarde a todos do chat. Muito obrigado pela presença de vocês. Cara, o choro é livre. Óbvio que o choro é livre. E o choro é livre para nós também. Peguei aí o Marcão já falando da ausência do Zé Rafael. A gente pode contestar, mas o fato é, se a gente for avaliar pelo Palmeiras, pelo nosso prisma de palmeirense, os 11 merecem estar. Não tem um que a gente fale assim, não, esse foi mais ou menos, não merece. Os 11 do Palmeiras mereceriam estar. Concordo com o Marcos do Arrascaeta, porque se você analisar brasileiro, se você analisar talento, o Arrascaeta está em qualquer seleção de campeonato que ele jogue. Libertadores, ele está na seleção da Libertadores, Carioca, obviamente, Copa do Brasil, Brasileiro. Mas do brasileiro, o que produziu no brasileiro, o Arrascaeta não merece estar nessa seleção, não. O Zé Rafael, por exemplo, embora não seja na mesma posição, tem muito mais merecimento para estar na seleção do que ele. Mas a gente sabe que tem jogadores com grife, assim, não poderiam colocar todos do Palmeiras, que foi disparado o melhor time. Se você pegar aí a defesa é toda nossa, é a defesa menos vazada, é uma baita de uma defesa. Já falamos aqui muito do Murilo, que foi uma contratação, encaixou perfeitamente no jogo do Gustavo Gomes. O Piquerez, para mim, o jogador mais regular do campeonato, pelo menos do Palmeiras, né? O Piquerez jogou muita bola aí, ó. Sobe um pouquinho. O André, do Fluminense. É isso que eu queria dizer, ó. A gente fala, Facinca, o Zé Rafael, mas não tem como não colocar o André do Fluminense. Ele jogou muita bola. O André, tudo bem. A questão é o João Gomes do Flamengo. O que ele jogou no Campeonato Brasileiro, não na temporada, no Brasileiro, para estar à frente do Zé Rafael, desculpa. Não dá mesmo. E aí teriam outros também que daria para colocar. E o Pedro Raul, né? O Pedro Raul, não desculpa, por mais que ele tenha feito pelo Goiás, se mostrou um bom jogador, muito bom jogador de área, números expressivos, mas pelo amor de Deus, né? O Dudu não tá nessa seleção, é uma coisa absurda, é uma bizarrice, assim, é um negócio que não dá pra gente entender, é um negócio fora de série. E vocês estavam falando da seleção do Sport TV, o técnico é o Diniz, é isso? Isso, eu ia trazer agora. Nem comente esses caras, nem comente. Meu Deus do céu. Vai lá, Thiago, manda aí. Faz o jogo sujo, porque isso é um jogo sujo, né? Trazer o técnico do campeonato. Aliás, eu tava vendo nas redes sociais aí, os caras pegaram o Arnaldo lá falando no começo do campeonato, o Mauro César falando no começo do campeonato que o Abel não sabia jogar. O time do Abel não era time para pontos corridos. Meu Deus, vão ter que engolir mais essa. Vai lá, Thiagão. Não, já comentei e aí faltou dar esse detalhe. O técnico da seleção do Sport TV é o Diniz, tá aqui, ó. A seleção tem 6 integrantes do Fluminense, do Sport TV, tá? 6 integrantes do Fluminense, 3 do Palmeiras, 1 do Corinthians, 1 do Botafogo, o Marçal, que chegou no meio da temporada do Botafogo, para não colocar o Piquerez, porque para mim é unanimidade o Piquerez tá
nessa posição, na lateral esquerda, porque não teve um outro jogador tão regular quanto, e aí fazendo parte da defesa mais sólida, campeão do campeonato, e um do Internacional, que é aquilo. Eles tentam colocar um representante de cada time, por exemplo, do G4. Então, vem como obrigação isso. Eu discordo um pouquinho do Coxa, eu acho que o Pedro Raul tem que estar sim, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele está à frente do Dudu. Atacante do Palmeiras, eu vejo o Rony à frente do Dudu até para escolher. Acho que talvez você optaria por um e não por os dois. Então, Cano, Pedro Raul, ou o Rony ou o Dudu. E aí concordo plenamente que o Arrascaeta não deve estar. O Arrascaeta tem até bons números no campeonato, mas como eu falei, ao longo de todo o segundo turno, um pouco antes disso, o Flamengo jogando com o time reserva, se encaixa aí o João Gomes também. E então não faz nenhum sentido. E essa seleção do Sport TV, pelo amor de Deus, né? Aí tem o termo bairrismo, né? Pô, tudo bem você gostar do estilo de jogo do Fluminense, mas 6 representantes de um time que sofreu tantos gols, inconstável ao longo do campeonato, e 3 do Palmeiras, que foi o campeão, que liderou do início ao fim, a melhor defesa, o melhor ataque, enfim, para mim não faz muito sentido. Então é isso, eu acho que é discutível alguns nomes, João Gomes, Arrascaeta da CBF aí, né? E eu acho que poderia ter um Zé Rafael no próprio lugar do João Gomes, e aí buscar uma outra alternativa para o Arrascaeta, de repente até o próprio John Arias, que jogou muita bola no Fluminense, e aí faz sentido, mais do que o Arrascaeta, que boa parte foi reserva, porque, né, optaram em colocar um time alternativo ao longo do campeonato.